Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa, je m'appelle Audrey, je suis française e neste vídeo você vai trabalhar as letras mudas, les lettres muettes, uma das grandes particularidades da língua francesa. Quer você seja iniciante em francês ou não, provavelmente já se deparou com uma palavra que não era escrita da mesma forma que era pronunciada. Por exemplo, se eu pedir para você escrever a palavra francesa temps, o mais natural seria escrever temps ou temps. Bem, na verdade, a grafia correta é temps. Mas por quê? Essa grafia ajuda a evitar confusões com homófonos, ou seja, palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas que não significam a mesma coisa. Assim, na escrita, não podemos confundir as palavras temps, tempo e temps, tento. Além disso, antigamente pronunciamos todas as letras da palavra, mas ao passar dos séculos a pronúncia mudou, passando a ser temps. Por razões de consistência e tradição, optamos para manter a grafia do francês antigo. Infelizmente, para os estudantes de francês como você, existem centenas, se não milhares de palavras como temps, ou seja, palavras que não são pronunciadas como são escritas. Portanto, se você deseja ter uma pronúncia correta e fluente em francês, terá que se interessar pelas letras mudas. Isso é ótimo, pois é exatamente o que vamos fazer nessa aula. Antes de nos lançarmos no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like. Isso nos ajuda bastante. Além disso, muito obrigada a todos que nos seguem e que deixam comentários simpáticos. É extremamente motivador. Não hesite também em se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Em francês, é muito comum que as letras colocadas no final de uma palavra sejam mudas. É, por exemplo, o caso da palavra temps, de que acabamos de falar. Mas então, existem regras para determinar se uma letra final deve ou não ser dita? Bem, sim e não. Explico para você. Como falei na introdução, as letras mudas podem ter diversas origens e razões para existir, distinguir palavras homófonas, tradição histórica, marcar o plural e o feminino, indicar uma ligação, identificar um tempo verbal, etc., etc. Como resultado, podemos dizer que oui, sim, as letras mudas têm lógica se elas estão lá e por um motivo. Porém, não existe uma regra milagrosa que nos diga se uma letra deve ser dita ou não. Mas fique tranquilo, isso não significa que precisamos aprender uma lista de palavras de cor. Na verdade, sendo um pouco observadores, podemos perceber tendências. Por exemplo, aquela letra que geralmente fica muda no final de uma palavra, enquanto outra é geralmente pronunciada, e desenvolver automatismos. Além disso, existem algumas dicas que você pode usar em caso de dúvida e vou compartilhar todas elas com você. Dito isso, vamos ao cerne da questão. Para começar, vamos falar do caso mais conhecido, a letra E. Para fazer esse som, faça a boca do U do português e diga E. Bem, já tivemos a oportunidade de abordar o assunto neste vídeo, mas, como lembrete, a letra E colocada no final de uma palavra
geralmente é muda. Assim, dizemos un téléphone et non un téléphone. Dizemos une montre et non une montre. Dizemos une fenêtre et non une fenêtre. Porém, tenha cuidado. Existem exceções a esta regra, especialmente se a palavra consistir em apenas uma sílaba. Neste caso, o E geralmente é pronunciado. Por exemplo, je, le, se, etc. Mas então você pode pensar, por que escrever o E no final de uma palavra seria quase nunca pronunciado? Bem, há várias razões. Já E colocado atrás de uma consoante no final de uma palavra indica que a consoante deve ser pronunciada. Vamos voltar ao exemplo da palavra telefone. Se retirarmos o E final, pronunciaríamos esta palavra telefone, o que não é correto. Assim, mesmo que o E mudo não tenha função fonética própria, ele contribui para a pronúncia correta da palavra. Além disso, E mudo no final de uma palavra pode ser usado para indicar que uma palavra é feminina. Por exemplo, une toupie, une journée, une tortue, une tortue. Observe que isso não significa que todas as palavras terminadas em E mudo sejam femininas. Existem exceções. Tudo bem até agora? Então, sugiro que você leia uma frase em voz alta com E mudos e E pronunciados. Não se esqueça de pausar o vídeo para trabalhar no seu próprio ritmo. Vamos lá! E aí, você conseguiu? Vamos fazer a correção. Le père de mon ami a acheté une nouvelle voiture. Elle est noire. Le père de mon ami a acheté une nouvelle voiture. Elle est noire. Saiba que a letra E é a única vogal que pode ser muda no final de uma palavra. Cada vez que outra vogal é muda, é porque ela faz parte de uma combinação de letras ou que altera sua pronúncia. Em suma, com exceção da letra E, todas as letras colocadas no final de uma palavra são consoantes. Como não existe uma regra absoluta sobre o assunto, sugiro que você estude os casos mais comuns e trabalhe o máximo de exemplos possível. Assim, ao adquirir o básico, você terá uma boa visão geral do assunto, o que lhe permitirá abordar palavras desconhecidas com mais confiança. É claro, quanto mais você estuda francês, mais internaliza as regras implícitas da língua, inclusive as famosas letras mudas. Além disso, é também assim que nativo aprende. Por exemplo, quando eu era pequena, eu adorava ler e isso me ajudou muito a memorizar regras de ortografia. Vamos começar com a consoante S, S, S em francês. Na maioria dos casos, S colocado no final de uma palavra não é pronunciado. Este é, por exemplo, o caso de palavras invariáveis como les,
des, c'est, mais, parfois, jamais, Este também é o caso de todas as palavras escritas no plural. De fato, o es é a marca plural mais comum na escrita. Porém, oralmente, não ouvimos ele. É o contexto que nos permite entender que a frase está no plural. Vamos fazer alguns exemplos. No singular, a menina se diz la fille. No plural, as meninas é dito les filles. O S está escrito, mas não ouvimos. La fille, les filles. La fille, les filles. Vamos ver outros exemplos. Un restaurant, des restaurants. Un restaurant, des restaurants. Un chat, des chats. Un chat, des chats. Une chanson, des chansons. Une chanson, des chansons. Cuidado, em certos casos, o S do plural é ouvido oralmente. Por exemplo, este é o caso quando um artigo escrito no plural ou um pronome sujeito plural é seguido por uma palavra que começa com uma vogal. Quando isso acontecer, você tem que pensar em fazer a ligação. Por exemplo, les animaux, mes amis, des immeubles, nous avons, elles oublient. Além desses casos, saiba que S colocado em uma terminação verbal também é mudo. Por exemplo, je suis, j'apprends, tu bois, tu manges, A mesma regra se aplica a pronomes terminados em S, nous, vous, il, elle. Mas então, há exceções, casos em que S final deve ser pronunciado? Bem, sim, desculpe. Em geral, quando uma palavra é escrita no singular e termina com S, devemos ouvir o som S final. Por exemplo, un fils, cuidado, neste caso é o L que é mudo. Un fils, un ours, le tennis, un bus, un os, Mars, du couscous. Falando nisso, saiba que na França, couscous não significa a mesma coisa que no Brasil. Nós, quando falamos de couscous, nos referimos a um prato norte-africano composto por semola de trigo, diversas carnes e vegetais. Voltando ao assunto, tenha cuidado, esta é uma regra geral, mas há exceções. Em certos casos, mesmo que uma palavra no singular termine com S, ele é mudo. Un pays, un puits, du bois, un cours, une fois.
Na maioria dos casos, essas exceções são explicadas pela origem da palavra, latim ou grego, ou para evitar confundi-las com homófonos. Assim, a palavra foi leva S no final para não ser confundida com as palavras foi e foi. Por fim, para finalizar com a letra S, presta muita atenção às palavras plus, plus e tous, tu. De fato, em alguns casos, o S deve ser pronunciado e, em outros casos, ele é mudo. Não vou entrar em detalhes porque o assunto merece um vídeo inteiro, mas só para mostrar como funciona, vamos estudar alguns exemplos. Primeiro, com a palavra plus, plus. Il n'y a plus de cookies. Il n'y a plus de cookies. Neste caso, o S de plus é mudo porque a frase é negativa. Por outro lado, devemos pronunciar o S na frase Julien a un an de plus que moi. Julien a un an de plus que moi. Agora, comme a palavra tous, tu. Tous les jeudis, je vais à la bibliothèque. Tous les jeudis, je vais à la bibliothèque. Neste caso, o S de tu é mudo. Por outro lado, na frase ils sont tous très gentils, ils sont tous très gentils, o S de tous é pronunciado, pois neste contexto a palavra significa tout le monde. Tout le monde, todo o mundo. Enfim, eu não quero confundir você, então voltaremos a falar sobre isso em outro vídeo. Agora, que tal fazer um pequeno teste? Você terá que pronunciar uma frase prestando especial atenção aos S mudos. Você está pronto? Bora! Tudo bem? Então, vamos para a correção. Parfois, je prends le bus pour aller au centre-ville et faire des achats. Parfois, je prends le bus pour aller au centre-ville et faire des achats. Você pensou em fazer a ligação entre de e achat? Des achats. Des achats. Agora, vamos passar para outra consoante, a consoante X. Lembrou que em francês esta letra se diz X. X. Na maioria dos casos, se você ver X no final de uma palavra, você não deverá pronunciá-lo. Assim, quando o X é usado para marcar o plural, ele é mudo. Por exemplo, des chevaux, des chevaux, des choux, des choux, des animaux, des animaux, des animaux, des bijoux, des bijoux. É exatamente a mesma coisa que para a letra S, quando ela marca o plural. Além do plural, a maioria das palavras terminadas em X tem X mudo. Un prix, la paix, deux, une voix, Em muitos casos, este X no final é herdado do latim. Assim, a palavra pé vem de pax, enquanto a palavra voix vem de vox. Claro, existem algumas exceções, mas são bastante raras. Porém, tome cuidado. Se pronunciado, o X pode fazer vários sons. Assim, nas palavras
6, 6 e 10, 10, ele faz o som S. Enquanto nas palavras un lynx e un sphinx, o X é pronunciado X, X. Antes de passar para a próxima consoante, tente dizer a frase que vai aparecer na tela. E aí, você conseguiu? Então é hora da correção. Xavier adore les lynx. Il les trouve choux. Xavier adore les lynx. Il les trouve choux. Em relação ao primeiro nome Xavier, cuidado. Neste caso, o X é pronunciado X. X. Assim, Xavier, Xavier, Xavier. Além disso, a expressão être chou significa ser fofo, ser fofa. Por exemplo, ce petit chaton est trop chou. Agora, como emoção, ce petit chaton est trop chou. Agora, vamos passar para par de consoantes, as letras T e D. Podemos estudá-las juntas, pois o funcionamento delas é muito semelhante. Quando você vê essas letras no final de uma terminação verbal, elas ficam mudas. Por exemplo, il fait froid. Il fait froid. Le boulanger vend de délicieux croissants. Le boulanger vend de délicieux croissants. Tu apprends le français. Tu apprends le français? Quando se trata de substantivos, na maioria dos casos, essas consoantes também são mudas. Por exemplo, un concert. Un concert. Le brouillard. Le brouillard. L'art. L'art. Un allemand. Un allemand. Claro que sempre podemos encontrar exceções. 8. Un but. Un but. Un yaourt. Un yaourt. Un quad. Un quad. Un fast food. É uma palavra inglesa, mas você tem que dar sotaque francês nela, né? Un fast food. Un fast food. Preste atenção também aos pontos cardeais. Exceto le nord, todas as outras consoantes finais devem ser pronunciadas. Le sud, l'ouest, l'est. Vou repetir tudo. Le nord, le sud, l'ouest, para mim, l'est. Le nord, le sud, l'ouest, l'est. Essas duas consoantes também estão muitas vezes presentes no final de adjetivos. Neste caso, para saber qual consoante escrever, é preciso procurar o feminino da palavra ou uma palavra da mesma família. Então, se eu pedir para você escrever o adjetivo petit, para saber qual consoante muda escrever no final da palavra, você pode procurar a forma feminina. Sabendo que o feminino é petite, como som t, é T que devemos escrever no final da palavra petit. Vamos fazer outro exemplo com a palavra o. Procuramos o feminino, sendo isso haute é T
que devemos escrever no final da palavra o. Essa é uma dica que, em alguns casos, pode ser muito útil. Como já falei, você também pode pesquisar uma palavra da mesma família. Por exemplo, a palavra po termina com T e podemos adivinhar isso pensando na palavra poterie, poterie, que pertence à mesma família de palavras. Ou, no caso da palavra chant, você pode pensar no verbo chanter, e, portanto, concluir que a palavra chant termina com T mudo. Se isso não te ajudar, você também pode se inspirar na tradução para o português. Como ambas as línguas vêm do latim, elas possuem muitas palavras que se parecem. Assim, para descobrir a letra muda no final da palavra grand, você pode pensar na palavra portuguesa grande, que é muito semelhante. E, de fato, a palavra francesa grand recebe D no final. O mesmo acontece com a palavra dent, que é traduzida como dente em português. Assim, podemos concluir que a versão francesa termina com T mudo. É claro que essas técnicas não funcionam sempre, mas podem realmente ajudá-lo. Agora vamos passar para a frase para ler em voz alta. Zut, j'ai oublié mes gants et il fait vraiment très froid. Zut, j'ai oublié mes gants et il fait vraiment très froid. Cuidado na palavra zut, devemos ouvir o T final. Usamos a palavra zut para expressar nossa frustração ou descontentamento. Usamos a palavra zut para expressar nossa frustração ou descontentamento. Zut, le match a déjà commencé. Zut, le match a déjà commencé. Oh, et puis zut à la fin, tu veux pas arrêter de te plaindre? Oh, et puis zut à la fin, tu veux pas arrêter de te plaindre? Bem, não vamos mencionar todas as letras do alfabeto ou esta aula seria muito longa. Porém, para ter uma visão geral, saiba que outras consoantes geralmente são mudas quando são colocadas no final de uma palavra. É o caso das consoantes G, P e R, para citar apenas as mais comuns. Por outro lado, em geral, as consoantes L, C e F são pronunciadas. Mesmo que não entremos em detalhes, gostaria apenas de falar um pouco sobre a consoante R. Preste atenção especial aos substantivos e verbos que terminam em E, R e R. De fato, neste caso, você deve pronunciar essas letras em bloco e dizer E. Por exemplo, manger, parler, aller, un boulanger, un boucher. Também, de modo geral, substantivos que terminam com as letras I, E, R são pronunciados ye. Por exemplo, un métier, un pompier, janvier, un pommier. Por outro lado, preste atenção às palavras que também terminam em E, R,
mas que devem ser pronunciadas R. R. Por exemplo, hier, hier, hiver, hiver. La mer, un poster, un poster. E aí, tudo indo bem até agora? Então, é hora de falar sobre letras mudas dentro de palavras. Nesta segunda parte, vamos focar nas letras mudas localizadas dentro de palavras. De fato, as letras mudas não estão necessariamente localizadas no final de uma palavra. Calma, não abandone a língua francesa, você vai ver, são casos mais raros e, portanto, fáceis de memorizar. Tal como na parte anterior, falaremos sobre os casos mais comuns, estudando o maior número possível de exemplos. Por outro lado, ao contrário da parte anterior, é melhor considerar que todas as letras dentro de uma palavra são pronunciadas e que as letras mudas são exceções. Para começar pelas vogais, mais uma vez, a única vogal que pode ser muda dentro de uma palavra é a letra E. Ou, se for outra vogal, é porque ela faz parte de uma combinação de letras. Assim, quando um E é colocado na segunda sílaba de uma palavra, ele é geralmente mudo, a menos que seja encontrado após duas consoantes. Por exemplo, samedi, samedi, un médecin, une cafetière, une cafetière, une cafetière. É também o caso de E colocado antes da sílaba ment, rapidement, un aboiement, un paiement. Tenha cuidado. Mesmo que existam regras que nos expliquem quando E deve ser pronunciado, saiba que, em muitos casos, é sobretudo o sotaque regional ou o contexto que determinará se E deve ser pronunciado ou não. Por exemplo, no sul da França, as pessoas tendem a pronunciar mais E do que em outras regiões. Mesmo os E que deveriam ser mudos. Em outras regiões ou num contexto familiar, fazemos o contrário, tendemos a manger les E, a comer os E, portanto, a não pronunciar o som E, mesmo quando deveríamos. Por exemplo, je l'ai oublié à la maison. Não é je l'ai, mas je l'ai. Je l'ai oublié à la maison. Ou le petit renard. Deveria ser le petit renard, mas se torna le petit renard. Le petit renard. Resumindo, esta é uma boa notícia para você, já que as regras são mais ou menos respeitadas. Você só precisa tomar cuidado para não estar familiarizado demais em um contexto formal. Basicamente, quanto mais você come letras ou sílabas, mais seu francês é considerado familiar. Além da vogal E, as outras letras que podem ser mudas dentro de uma palavra são todas consoantes. Vamos primeiro falar sobre o caso da letra H, em francês. Na maioria dos casos, esta letra é muda, seja porque é um vestígio do latim, seja porque está integrada numa combinação de letras. Assim, se a letra H for precedida por a letra P, isso forma a combinação PH, que se pronuncia F, como se fosse um F. Por exemplo, une pharmacie, une pharmacie, un éléphant,
un éléphant. Un téléphone, un téléphone. Uma outra combinação comum é C mais H, que forma a combinação CH, que se pronuncia sh, sh. Por exemplo, un chat, un chat, un chien, une brioche, une brioche. Além disso, é muito comum encontrar H no início de uma palavra. Isso é uma herança do latim. Este H pode ser mudo ou aspirado. A principal diferença entre eles é que H mudo implica fazer a ligação com a palavra anterior, enquanto H aspirado proíbe isso. Assim, não dizemos un habitant, mais un habitant. Un habitant. O mesmo acontece com a palavra hotel. Não dizemos un hôtel, mais un hôtel. Un hôtel. Por outro lado, no caso de uma palavra que começa com H aspirado, como a palavra un haricot, dizemos un haricot sem fazer a ligação. Para concluir sobre o H, saiba que também podemos encontrar H mudos dentro de palavras. Por exemplo, le bonheur, le bonheur, le malheur, un rhume, inhabituel. Em certas palavras, este H mudo é a marca de origem grega. Une bibliothèque, le théâtre, etc., etc. Você também deve saber que H colocado entre duas vogais é mudo. No entanto, ele permite que as sílabas sejam separadas. Por exemplo, dehors, le Sahara, Tahiti. Também temos o caso da letra L, que geralmente é muda quando encontrada perto do fim de uma palavra, antes de S e depois de I. Por exemplo, un fils, le pouls, gentil, un outil. Podemos também citar o caso da letra G. Para citar apenas os casos mais comuns, o G é mudo nas palavras vin e doigt. Cuidado, o T também é mudo. Mas, acima de tudo, preste atenção na combinação G mais N. Vou falar com vocês sobre essa combinação em vídeo futuro, mas para explicar rapidamente, essa combinação costuma ser pronunciada NH, som semelhante a N do espanhol, como na palavra mañana. Por outro lado, seria pouco errado comparar o NH do francês como NH do português, uma vez que o primeiro é pronunciado com a língua, enquanto o segundo vem da garganta. Por exemplo, une montagne, gagner, la campagne. Para finalizar, saiba que a letra P também pode ser muda dentro de uma palavra. Por outro lado, não se esqueça de escrevê-la. É, por exemplo, o caso das palavras seguintes: le temps, compter, une
sculpture, une sculpture, 7, 7. Bem-vindo a esta última parte na qual sugiro que você faça 2 exercícios. Exercício de leitura em voz alta e ditado de palavras. Claro, o foco estará nas letras mudas, sejam elas colocadas dentro ou no final das palavras. Primeiro faremos exercício de leitura de palavras. Usando as regras que estudamos, você deverá lê-las em voz alta, prestando muita atenção às letras mudas. Cuidado, a correção aparecerá automaticamente. Então, não se esqueça de pausar o vídeo cada vez que uma palavra para ler aparecer na tela. Se quiser, você também pode tentar traduzir cada palavra para o português. Você está pronto? Vamos lá! Lembre-se, E colocado antes de duas consoantes é pronunciado E. Le respect. Le respect. O som AI, quando colocado no final de uma palavra, tem uma pronúncia particular. De fato, não dizemos elle ou a il, mas ai. Ai sem o som I. É som pouco difícil de explicar, mas podemos dizer que lembra o Y ou Y de yaourt. Yaourt. Isso dá le travail. Le travail. Le travail. Outros exemplos. Un portail. Un portail. De l'ail. De l'ail. Un éventail. Un éventail. Cuidado, o H é mudo, então temos que fazer a ligação. Un homme. Un homme. Nesta palavra, apenas o E final é mudo. Une anecdote. Une anecdote. Une anecdote. Beaucoup. Beaucoup. Saiba que, ao contrário do português, em francês a palavra beaucoup é invariável. Por exemplo, il aime beaucoup les jeux vidéo. Il aime beaucoup les jeux vidéo. Ou nous avons beaucoup d'animaux. Nous avons beaucoup d'animaux. Compter. 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 Cuidado para não confundir esse verbo com conter, conter, outro verbo que também significa contar, mas no sentido de contar uma história. Para lembrar, você pode pensar na palavra conte, conte, que pertence à mesma família de conter. Cuidado, o H é mudo, então temos que fazer a ligação. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Un hélicoptère. Un étudiant. Un étudiant.
Cuidado para não pronunciar o P final. Un loup. Un loup. Caso contrário, a palavra virá loup, loup, que significa lupa. Une clé, une clé. Observe que esta palavra também pode ser escrita assim. Ambas as grafias são comuns, então cabe a você escolher sua favorita. Tenha cuidado, há muitas letras mudas desta palavra. Longtemps, longtemps. Neste caso, mesmo que não haja acento grave no E, devemos pronunciá-lo E. Le sel, le sel, le sel. Agora, para concluir essa aula, vamos fazer um último exercício. Será um ditado de palavras. Direi 10 palavras e você terá que escrevê-las. A correção será feita após as 10 palavras. Preste muita atenção às letras mudas. Como esse foi o assunto deste vídeo, você pode esperar haver muitas delas. Para te ajudar, não hesite em usar as dicas que falamos no vídeo. Buscar palavras da mesma família, buscar o feminino da palavra, comparar com o português, etc, etc. Vou repetir cada palavra 2 vezes. Você está pronto? Vamos lá. Décroissant, décroissant. Un détail, un détail. Un hôpital, un hôpital. Le corps, le corps. Un choix, un choix. Une rue, une rue. Un baptême, un baptême. Vert. Estou falando da couleur, da cor. Vert, vert. Les chapeaux, les chapeaux. Un pied, un pied. Então, tudo ocorreu bem? Se você perdeu alguma palavra, fique à vontade para voltar no vídeo. Caso contrário, é hora de passar para a correção. Décroissant. Você se lembrou de escrever o S no final de croissant? É muito importante porque ele marca o plural. Un détail. Esta palavra tem o mesmo som final de travail que vimos no exercício anterior. Un hôpital. Quanto ao acento circunflexo no O, observe que ele não é opcional. Mesmo que já não tenha uso fônico, na verdade é um vestígio do francês antigo, devemos pensar em escrevê-lo. Le corps. Talvez você tenha confundido esta palavra com a palavra cœur, cœur, que significa coração. Na palavra corps, ouvimos o som O, enquanto na palavra cœur, ouvimos o som E. Não hesite em repetir comigo. Le corps, le cœur. Le corps, le cœur. Un choix. Tenha cuidado a X mudo no final da palavra. Une rue. Neste caso, a letra final é E mudo. Ele é usado para indicar que a palavra rue é feminina. Un baptême. Esta palavra tem uma grafia um pouco incomum, como se o P mudo dentro da palavra. Além disso, se certas palavras parecem mais difíceis de memorizar do que outras,
Não hesite em fazer uma lista que poderá retrabalhar mais tarde. Ver. Para te ajudar, você podia pensar no feminino verte. Verte. Les chapeaux. Observe que o plural desta palavra é escrito com X. Este é o caso de todas as palavras que terminam com a combinação E, A, U. Un pied. Nessa palavra, o som E vem da combinação E mais D, o que é muito incomum. Então, como foi? Você conseguiu encontrar algumas palavras? Talvez todas elas? Se não, não se preocupe. Os ditados são um exercício complexo que requer treinamento. Para melhorar a situação, você pode revisar as palavras do ditado e refazer o exercício mais tarde. Dessa forma, você terá aprendido novas palavras e poderá medir seu progresso. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. O canal Coração Francês está ganhando cada vez mais visibilidade e isso é graças a vocês. Então, muito obrigada. Merci, merci, merci beaucoup. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Espero sinceramente que esta aula tenha permitido que você entenda melhor como funcionam as letras mudas do francês. E claro, para desenvolver ainda mais o aprendizado, você pode fazer outras atividades. Por exemplo, assista a uma série ou filme com legendas em francês para poder identificar melhor as letras mudas. Você também pode ler textos em voz alta, concentrando-se nas letras mudas. Em caso de dúvidas sobre uma pronúncia, você pode usar ferramentas online que oferecem áudios de todas as palavras do francês, como Forvaux. Forvaux. Coloquei alguns links na descrição. Antes de nos deixar, tenho uma pergunta rápida para você. Há alguma palavra em francês que você tenha dúvidas sobre como pronunciá-la, seja por causa das letras mudas ou por outra razão? Se eu perceber que as mesmas palavras aparecem com frequência, posso fazer um vídeo sobre. Não hesite em me dizer nos comentários se isso lhe interessa. Muito obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Ciao.